Para a medida da estatura, a medida realizada com as crianças com 2 anos ou mais em pé, solicitamos que a criança suba no equipamento, de costas para a haste e que posicione os pés em cima do adesivo preto na base do equipamento. Muitas vezes precisaremos da ajuda da mãe para nos auxiliar a posicionar a criança. É importante que o entrevistador esteja ao lado da criança e cheque o posicionamento correto e, caso necessário, ajuste. Lembre-se que nucas, costas, nádegas e calcanhares devem estar encostados no equipamento. A criança deve estar olhando para frente e com a cabeça posicionada no plano de Frankfurt. É crucial que o entrevistador mantenha os olhos na altura do cursor na hora da leitura do equipamento. Assim que realizar a medida, fale o valor em voz alta e registre imediatamente no DMC. A medida de estatura é feita 2 vezes. Repita o procedimento. O comprimento é a medida realizada em crianças menores de 2 anos deitadas. Para esta medida, são necessárias 3 pessoas: o entrevistador, a mãe e o coletador de sangue. Caso não seja realizada a coleta de sangue no domicílio, a terceira pessoa pode ser outro morador. Explique para a mãe o procedimento. Peça para que ela posicione a criança no equipamento e se mantenha ao lado da criança, segurando os braços ao longo do corpo ou sobre o abdômen. O coletador de sangue deve estar segurando a cabeça da criança e garantindo que esta está encostada na parte fixa do equipamento. Ao sinal do coletador de sangue, posicione o cursor móvel garantindo que o pé da criança está a 90 graus do equipamento. Crianças pequenas tendem a esticar os pés como na imagem, e pode ser bem difícil garantir que os 2 pés estejam a 90 graus durante a medida. Nessa situação, excepcionalmente, podemos segurar apenas uma das pernas e posicionar um dos pés. As crianças podem ficar bastante agitadas durante o procedimento. É comum que a cabeça saia da posição. Lembre-se sempre de checar a posição com o coletador de sangue antes de realizar a medida. Caso a criança tenha saído da posição, reposicione-a gentilmente, sem a necessidade de força excessiva. Após realizar a medida, fale em voz alta e registre imediatamente no DMC. A medida de comprimento é realizada 2 vezes. Repita o procedimento. Caso a criança maior de 2 anos não consiga ficar em pé por qualquer razão e tenha menos que 100 centímetros, a medida pode ser realizada com a criança deitada. Para a medida do peso de crianças maiores de 2 anos, pressione o centro da balança com o pé e espere até que mostre 0 no visor. Peça então que a criança suba no centro da balança olhando para frente. Espere a balança estabilizar o valor, fale em voz alta e registre a medida. Para algumas crianças, especialmente as mais novas, a mãe pode nos auxiliar colocando a criança na balança. Para a medida de peso de crianças menores de 2 anos, devemos ligar a balança, esperar que ela mostre 0 no visor e só então pedimos para a mãe posicionar a criança no centro da balança. Se a criança já fica sentada, ela pode ser medida nesta posição, garantindo que os pés estejam sobre a balança. Com a criança posicionada, espere a balança fixar o valor no visor. Fale em voz alta e registre a medida. Registre o valor com a criança ainda na balança. Assim que a criança for retirada, o valor sumirá. A medida de peso é feita uma única vez.